Olá pessoal, tudo bom? Vou voltar a fazer vídeo normal gravado e depois enviado, que eu acho que fica melhor. Eu acho que dá umas travadas quando eu faço live direto no YouTube. Espero que o YouTube não sacaneie de novo, distorcendo o vídeo. Na verdade não é que ele distorce, ele modifica o áudio, tira de sincronia o áudio e a imagem. A imagem fica em câmera rápida e o áudio normal. Eu não sei porque que o YouTube fez isso. Mas enfim, mais um vídeo. Eu não gosto de retrospectivas e essas coisas do tipo. Isso aí, se vocês gostam, vocês veem na televisão. Então eu vou fazer o que eu vou fazer hoje. É só para variar um pouquinho. Eu vou comentar um pouco, só um pouquinho, né? Não vou dar spoiler nem nada. Comentar um pouquinho sobre 10 filmes de terror ou suspense, né? Suspense é aquele negócio tenso, sabe? Que você fica nervoso o filme inteiro. Então, é nessa pegada. Ou é terror ou é suspense, nessa pegada de tensão. É, são os 10 melhores dos últimos tempos? Eu não sei. Assim, são 10 filmes que eu lembrei. Inclusive, dois deles eu não tinha assistido, assisti recentemente, para poder colocar aqui na lista. Ou não, né? Na verdade, se não gostasse, não colocaria. Mas eram filmes que estavam bem falados e que eu tava devendo essa. Eu deveria ter assistido já há um tempo atrás. Então, se você gosta de terror, suspense, terror, vou listar 10 filmes aqui dos últimos tempos. Eu não sei, deixa eu ver aqui. Eu tenho a lista que eu fiz aqui para não esquecer, né? Evidentemente. Bom, o filme mais antigo é de 2005 e o filme mais novo é de 2016. Então, nos últimos tempos aí, 10 filmes. Eu não vou considerar remakes, tá? E nem filmes de séries. Não vou considerar remake, nós tivemos o Halloween ano passado, embora o Halloween não entrasse nessa lista, porque eu achei esse Halloween muito fraco, muito mais fraco que o primeiro Halloween, o clássico de 78, e mais fraco ainda do que a versão do Rob Zombie no começo dos anos 2000. Não vou falar de Jogos Mortais, Sexta-feira 13, enfim, essas franquias, né, que já tem muitos filmes. Então vou tentar falar de filmes diferentes, que tem alguma proposta nova. Então a lista está em ordem não está em ordem nem dos filmes que eu vi, nem de lançamento. Está em ordem que eu lembrei e fui escrevendo aqui. Tá certo? Então eu vou falar o nome em português, o nome em inglês e o ano. Daí se vocês quiserem, vocês procurem. Então o primeiro que eu coloquei aqui é Corrente do Mal. It Follows em inglês. It Follows seria isto te segue. Por que isto te segue? Porque it é assim, o inglês a terceira pessoa do singular, ela é diferenciada. Tem he, she, it. He é para homem, para ele, né? She é para ela e it é para alguma coisa que não é nem homem nem mulher, é alguma coisa, um animal, um ente, alguma coisa do tipo. Então, it follows seria isto te segue, isto te segue. Ele é de 2014. Esse filme, da onde que eu tirei essa ideia desse filme? Eu acompanho alguns canais no YouTube, evidentemente, e tem um canal que eu acompanho muito interessante de resenhas de livros, mas a moça que faz o canal, ela fez uma maratona, maratona do horror, de filmes de terror, uns 2 anos atrás, eu acho. Ela fez uma maratona de terror com o marido dela, de 12 filmes, e entre os 12 filmes tinha esse filme. Eu não conhecia, achei bem interessante. Do que se trata? Bom, é, eu vou tentar falar um pouco sobre o enredo sem dar spoiler, né, para não estragar a graça de quem não viu. Então é o seguinte, é, como é que funciona essa maldição? A maldição funciona o seguinte, meio que uma maldição. A pessoa que está infectada com isso, ela é perseguida continuamente por pessoas que morreram por conta dessa maldição. Então as pessoas morrem, elas ficam aprisionadas e elas passam a perseguir. É como se fosse uma corrente. Por isso que o nome em português é corrente do mal. Você vai passando de um para outro. Então aqueles que vão morrendo vão seguindo aquele que está o último, que é o que está teoricamente contaminado.
Como é que isso é transmitido? Isso é transmitido de maneira sexual, vamos dizer assim. Quem está contaminado faz sexo com uma pessoa e aí ele transmite essa maldição para aquela pessoa. Então ele fica livre e aquela pessoa passa a ser perseguida pelos mortos, vamos dizer assim, pelos zumbis que morreram no passado por conta disso. Agora tem um detalhe: se essa pessoa não conseguir passar para frente e morrer, aí volta para você. Então assim, é uma corrente que nunca tem fim. Então é uma ideia bastante original, eu nunca vi isso num filme de terror e nada do tipo, de terror, de suspense, nada do tipo. É um filme bastante original e bastante interessante. Tem muita ação, muita tensão e também tem aqueles elementos de culpa, né? Porque você tem aquela maldição com você. Se você não passar, você morre, tá? Mas e se você passa para terceiros, você está condenando uma pessoa à morte. Ou seja, também não é uma coisa legal de se fazer, né? O negócio não está abrindo. Ah, agora abriu. Então, você tem aquele dilema moral. Será que eu assumo e morro ou, se ou eu passo a maldição para terceiros? É difícil saber o que fazer, né? Mas enfim, o filme é muito interessante. É um filme de 2014. Depois vocês procurem aí. É o próximo. O próximo filme que eu coloquei na lista. Você é o próximo. You are next. A tradução é literal. É de 2011. Um grupo de pessoas vai passar um tempo numa cabana afastada. Quando eu falo cabana, não vai imaginar que é um negócio de pau a pique, uma barraca no meio da floresta. É uma casa de campo, vamos dizer assim. Então um grupo de pessoas vai passar um tempo na casa de campo lá, e eles têm as suas divergências pessoais ali, então durante uma reunião eles estão quebrando pau, e de repente eles percebem que existem mascarados do lado de fora da casa que estão caçando, estão querendo entrar na casa para caçá-los. Então eles vão pegando um a um, aqueles que estão lá dentro. Então quem está lá dentro tem que dar um jeito de tentar se livrar para não morrer, ou fugindo, ou matando os agressores, enfim. Numa das paredes aparece escrito lá, You're next, ou seja, você é o próximo. Então eles vão pegando um e quem está ali está vendo, você é o próximo a ser morto, a ser capturado, enfim. Tem uma reviravolta muito interessante no filme. É um filme bem tenso, é um filme que se enquadra naquela categoria de invasão domiciliar e tal. É um filme muito interessante. Uma ideia bastante original também. É um filme com bastante ação para quem gosta desse filme, bastante tensão. O terceiro filme que eu coloquei aqui é O Homem nas Trevas. O título em inglês é Don't Breathe. Don't Breathe seria Não Respire. Ele é de 2016. Bom, um grupo de três adolescentes, uma moça e dois caras, sendo que um cara e a moça formam um casalzinho, eles vivem de entrar na casa das pessoas e fazer pequenos furtos. Então eles descobrem que existe um cego na redondeza e resolvem invadir a casa do cego. Deve ser muito fácil entrar na casa do cego e roubar. E eles descobrem que o cego tem uma grana alta escondida na casa dele. Então a ideia é roubar essa grana do cego. E quando eles entram na casa do cego, eles descobrem que esse cego, na verdade, ele é cego, mas ele tem uma sensibilidade enorme, ou seja, ele consegue perceber o que está acontecendo ali dentro. Então, meio que a caça passa a ser caçador. Eles achavam que iam entrar e sair com uma tranquilidade enorme, cheio de grana, e na verdade o velho cego percebe, e aí eles têm que dar um jeito de tentar sair daquela casa vivos. Muito mais, passa a ser uma prioridade muito maior do que levar a grana do velho. Por que o título é Don't Break? Ou seja, porque o velho, como ele é cego, ele vai pela audição, né? Então qualquer barulhinho vai te denunciar onde você está. E é obviamente que ele vai ser capturado pelo velho, que anda armado e tudo mais. Então é um filme bem interessante. O quarto da lista esse quarto da lista foi um filme eu adorei assim, eu achei um tema excelente, uma ideia muito original. O nome dele é O Colecionador de Corpos. Em inglês, The Collector. The Collector é o colecionador. Aqui a única diferença aqui no título em português colocaram o de corpos na frente. É um filme de 2009. Bom, do que se trata?
Tem um famoso arrombador, ou seja, invasor de domicílio para roubar e tudo mais. Ele é, ele é chantageado por um cara que ele está devendo dinheiro. Na verdade, a mulher dele está devendo dinheiro para um cara. E para ele pagar essa dívida, ele tem que invadir uma casa e roubar um determinado negócio nessa casa. Tem que invadir uma determinada casa ali, fazer um assalto numa determinada casa. E quando ele não quer fazer e tudo mais, mas ele é obrigado a fazer porque a esposa está devendo dinheiro pro cara e tal, bom, então ou você faz ou a gente mata ela e tudo mais. Então tá legal. Então ele resolve entrar na casa. A hora que ele entra na casa, ele descobre que antes dele a casa já tinha sido invadida por um outro bandido. E esse bandido tinha feito a família que mora naquela casa como refém e tinha espalhado armadilhas pela casa inteira. Então, esse cara, agora, depois que ele entrou na casa, ele tem dois problemas. Primeiro, ele tem que fugir das armadilhas. Segundo, ele tem que escapar do primeiro bandido que entrou, que foi o cara que preparou as armadilhas, que é um psicopata e um bandido muito mais perigoso que ele. Então, vocês já imaginaram, né? Um monte de armadilhas que acontecem, um monte de situações que acontecem. Então, assim, de novo, é um filme de invasão domiciliar que envolve vários tipos de armadilha, de engenhosidades e tudo mais. E é um filme muito interessante. Tem alguns planos sequência, não, alguns planos de cima, que às vezes mostra assim, uma porta abrindo aqui, a outra abrindo aqui, sabe como se a casa não tivesse teto e você visse por cima. É muito interessante. É um filme muito bem feito, um roteiro perfeito, redondinho. Muito bom, vocês vão adorar. Se eu tivesse que indicar só um filme dessa lista toda, acho que eu indicaria esse daí. Foi um filme que me surpreendeu ao longo dos tempos. Eu vejo filme de terror desde moleque, então é difícil um filme de terror me surpreender, mas esse aí me surpreendeu. É mais para suspense do que terror, né? Porque não tem nada sobrenatural. Bom, o quinto filme. Agora que eu tô vendo, eu acho que eu coloquei 11 filmes em vez de 10. Bom, não importa. O número é de menos. Bom, o próximo filme é, que eu coloquei aqui é Arraste-me para o Inferno. Drag Me to the Hell. O título é literal, né? Drag Me to the Hell. De 2009 também. Esse filme já tem um componente sobrenatural. Já tem um componente. Já é mais para terror do que para suspense. Do que se trata? Bom, tem uma mocinha que é feito por uma atriz muito conhecida, que agora eu não vou lembrar o nome, Alison alguma coisa, não vou lembrar o nome agora. Enfim, ela é uma lourinha muito conhecida aí. Ela é uma assistente de banco, ela trabalha num banco, e o gerente do banco está procurando um gerente assistente, né, para poder promover. Então ela está disputando a vaga com outro cara. E ela recebe na mesa dela uma velhota cigana, doente, né? Que você vê que ela está com problemas de saúde e tal. E a velhota está com um problema com a hipoteca, né? Nos Estados Unidos é muito comum esse negócio de hipoteca. Você pega uma grana e deixa a casa como garantia. Aí você vai pagando todo mês até você quitar a hipoteca e continuar com a sua casa. Então é meio que você hipoteca a sua casa. Você passa a sua casa adiante, mas você continua usando ela e depois que você terminar de pagar, você recebe de volta. Enfim, ela não conseguiu pagar a hipoteca porque ela ficou doente, começou a gastar muito com remédios e tudo mais. E o banco está lá na porta da casa dela, ameaçando ela de despejo. Então ela está pedindo uma prorrogação desse pagamento. E a moça, assim, ela sabe que ela já deu duas prorrogações para a velhota e assim não queria dar a terceira. Na verdade, ela até queria dar a terceira. Aí ela vai conversar com o chefe dela e o chefe dela fala: "Você que escolhe, você que eu tô vendo o que você está fazendo aí, você que decide". E aí ela resolve: "Não, realmente eu vou mostrar para ele como eu sou firme, durona, como eu posso ser a gerente assistente, então eu vou negar, porque realmente já deu duas prorrogações, o praxe é negar, porque ela vai ter que pagar, se não pagar, perde a casa". E ela nega. E aí a velha começa a pedir, 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 tal e tudo mais.
E não, 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 não posso, não posso, posso, tudo bem. Aí a moça, aí a véia vai embora. A véia começa a sair um pouquinho, né, do escritório, e ela volta e fala, olha, eu sou orgulhosa, eu não gosto de implorar nada, mas eu vou implorar pra você. Ela se ajoelha e começa a puxar a roupa da moça, né, por favor, e tal, tal. E a moça, não, sai daqui e tal, e acaba empurrando a velha e, bom, a velha cai e o banco inteiro para, né? Daí a velha fica olhando para ela e fala: Você, eu me implorei para você e você me humilhou. Aí a velha vai para cima dela, assim, com uma cara de monstro, assim, né? Não é uma cara de monstro, assim, mas na verdade é uma cara assustadora e arranca um botão da blusa dela. E aí, bom, enfim, eu tô contando demais o filme, né? Então eu vou parar por aqui. Mas enfim, essa velha é uma cigana e ela amaldiçoa essa moça. Ela amaldiçoa essa moça com o espírito de Lâmia, que é um espírito demoníaco que depois de alguns dias vai voltar para a Terra, vai sair do inferno e vai entrar na dimensão da Terra e vai levá-la para o inferno, ou seja, ela foi amaldiçoada. Aí ela vai procurar um curandeiro, na verdade um vidente, né? E fala, o vidente descobre, né? Porque ela começa a ver vultos, começa a ver coisas na casa dela, e o vidente fala: Você foi amaldiçoada. Então, assim, a única maneira de você resolver isso é você passar para frente essa maldição. Mas antes disso, tem toda uma outra tentativa de resolver esse problema. Enfim, é um filme muito interessante. O noivo dela tem uma relação muito interessante com o noivo dela, porque a família do noivo é uma família muito rica, fina, e não gosta dela, porque ela é uma fazendeira e tudo mais. Mas enfim, já falei demais sobre esse filme. É um filme muito interessante, mas esse já é um filme mais puxado para o terror. E tem um final muito interessante que provavelmente vocês não esperarão. Bom, próximo filme, o caso 39. Case 39, é de 2009. Vou tentar falar um pouco menos dos filmes agora. Bom, esse caso 39 é muito simples. Uma moça que trabalha com assistência social resolve trazer para dentro da casa dela uma menina que teve problemas em outras casas, ou seja, exatamente desse caso 39, que é uma menina que teve problema de abusos em outras casas e tudo mais. E aí, conforme ela começa a conviver com a menina, ela começa a ver que a menina tem algumas atividades, algumas capacidades paranormais. Não é uma menina normal. E aí ela começa a ver coisas que começa a ficar assustada. E no final ela começa a ter medo da menina. E aí no final das contas a menina se torna um grande pesadelo para ela. E esse é o plot do filme. Há quem diga que esse filme lembra muito o Orfanato. Eu acho diferente. Eu não gostei muito do Orfanato. Eu acho o caso 39 muito melhor. Tem uma cena que é particularmente assustadora que se passa na rua. Eu não vou dar detalhes, vocês assistam aí. Próximo filme: O Exorcismo de Emily Rose. Em inglês, The Exorcism of Emily Rose, tradução é literal, 2005. Esse é o filme mais antigo da lista. Bom, é um filme de exorcismo baseado em casos reais, né? Parece que a Emily Rose realmente existiu. O filme é um filme de exorcismo, basicamente, não dá para você modificar muito. O filme O Exorcista, tradicional de 1973, ele abriu esse universo do exorcismo para o cinema. E o resto basicamente copia, né? Então, assim, não é copia, muda uma coisa ou outra, mas filme de exorcismo é filme de exorcismo, não vai muito sair daquele clichê. Mas tem uma cena também que se passa na rua que é tremendamente assustador. E acho que depois do Exorcista, o original, é o melhor filme de exorcismo que eu já vi. Então acho que vale a pena dar uma chance para ele. Teve recentemente um filme do Anthony Hopkins chamado O Ritual, que é fraquíssimo. Apesar de eu adorar o Anthony Hopkins, o filme é fraquíssimo. Então é um filme, para quem gosta de filmes de exorcismo, é um filme muito interessante. O próximo filme, A Mulher de Preto, The Woman in Black, ou seja, tradução literal, 2012. Esse filme foi a tentativa do Daniel Radcliffe, que interpreta o Harry Potter no cinema, de fazer um papel adulto. E assim, ele é um corretor, na verdade, ele é um corretor que mora com o filho. E ele tem que ir numa determinada cidade para fazer contato com uma mulher de uma casa, uma casa enorme ali que ele tem que fazer o contato.
Então ele chega na vila e começa a escutar histórias sobre aquela mansão onde mora a mulher. E a mansão ela é separada da vila por uma, uma rua que durante uma parte do tempo ela fica sob a água, porque a maré sobe e a maré desce. Então durante uma parte do dia você não consegue atravessar, porque aquele caminho está tá debaixo da água. Então você consegue passar só durante algumas horas do dia. Enfim, ele tem que ir para essa mansão. Então as pessoas na vila já começam a vê-lo de uma maneira estranha, porque eles já contam que coisas sobrenaturais acontecem nessa mansão. E tem a tal da mulher de preto ali na mansão. Então daí pra frente vocês imaginam o que vai acontecer. É um filme que eu assisti no cinema na época. Tomei muitos sustos. Não só eu, como o pessoal do cinema tomou muitos sustos. Tem aqueles jump scares, né, que eles chamam. Vários sustos assim, é um filme bastante tenso e bastante assustador também. Depois eu descobri que ele foi baseado num livro. Eu até comprei o livro na época também. Talvez um dia eu faça a resenha do livro. Eu não li o livro ainda, então não posso falar sobre o livro se foi literal ou não. Mas é um filme muito interessante, um filme bastante assustador dos últimos tempos aí. Próximo filme, Autópsia de Jane Doe. Em inglês, The Autopsy of Jane Doe, 2016. Esse foi um dos filmes que eu tive que assistir recentemente, porque eu não tinha assistido e não sabia se ia entrar ou não na lista. E realmente ele entra na lista. É um filme tenso do começo até o final. É um filme perturbador também. Eu imagino que quem assistiu no cinema teve problemas. Eu assisti, não, evidentemente não no cinema, assisti em casa. Então é diferente, né? O clima é diferente. Do que se trata? Bom, houve um assassinato lá, tem muitos corpos numa casa. E um dos corpos que aparece lá para ir pro necrotério para fazer a autópsia é um corpo de uma mulher sem identificação nenhuma. Eu vou dar uma explicação aqui. Por que o nome Jane Doe, então, se ela não tem identificação nenhuma? Porque nos Estados Unidos é assim, eles dão, quando você tem um corpo masculino que não tem identificação, eles chamam de John Doe. Doe é D-O-E. Quando é uma mulher, vira Jane Doe, D-O-E. Então é um nome de dizer assim, sei lá, como se fosse um João Ninguém ou Joana Ninguém. Tá? É uma pessoa que não tem identificação. Para não chamar a pessoa de pessoa não identificada, eles dão esse nome padrão para todas as pessoas que não estão identificadas. Então, por isso o título de Jane Doe. Então, a mulher sem identificação, não sabem o que é nada. E aí, o pai, que é o legista, lá na verdade não é legista, é o cara do coroner lá, é o legista do condado, vamos dizer assim, mas não é exatamente um médico legista. Não precisa ser médico lá para fazer esse tipo de operação. Enfim, ele e o filho dele, o assistente dele, eles começam a fazer autópsia naquela mulher e começam a descobrir que ela tem muitas coisas estranhas assim. Tem coisas que, no primeiro lugar, o corpo dela não tem o rigor mortis, ou seja, ela está morta já há um tempo e não tem a rigidez. Parece que praticamente morreu 5 minutos atrás. Ela tem olhos cinzas, que teoricamente o olho só fica cinza depois de muito tempo de morto, né? Porque o olho cinza não existe no padrão dos humanos. Enfim, começam a ver um monte de problemas ali e eles vão abrindo, vão fazendo autópsia e começam a descobrir várias coisas estranhas. E a partir daí, outras coisas muito mais estranhas ainda acontecem durante o filme que eu não vou contar aqui. É um filme bastante tenso e bastante interessante. Eu fiquei muito surpreso porque eu não sabia que o ator principal que faz o legista é o Brian Cox. Brian Cox é um ator escocês muito bom. Já fez mais de 200 filmes, eu gosto muito dele. Principalmente dois papéis maravilhosos que ele fez no cinema. Um deles, ele interpretou o Hermann Göring, um dos oficiais nazistas, né, no julgamento de Nuremberg, a versão de 1990, feita para a TV americana. Ele está excelente no papel. E ele fez Manhunter também, que foi a primeira filmografia do Dragão Vermelho, aquele livro do Thomas Harris,
Thomas Harris escreveu Silêncio dos Inocentes. Aí ele escreveu também o Dragão Vermelho, escreveu o Hannibal e o Hannibal Rising. A gente sabe que todos esses filmes foram filmados, todos esses livros foram transpostos para o cinema depois pelo Anthony Hopkins, fazendo o papel do Hannibal Lecter. Ele ficou famosíssimo, ganhou o Oscar com Silêncio dos Inocentes, depois teve o Hannibal, depois teve o Dragão Vermelho, teve o Hannibal Rising, que mostra a criação do Hannibal, aí não tem o Anthony Hopkins, que mostra a infância do personagem. Enfim, antes dessa sequência de 4 filmes aí famosíssimos, em 1986 teve uma adaptação desse romance Dragão Vermelho, e quem fez o papel do Anthony Hopkins foi exatamente o Brian Cox. Ele está excelente no papel e o filme também é muito bom. É um filme muito mais soturno do que a versão do Dragão Vermelho do Anthony Hopkins. As duas são muito boas, mas são diferentes. Enfim, esse foi a autópsia de Jane Doe. O próximo filme é Rush, A Morte Ouve. Em inglês, apenas Rush. É de 2016. Esse foi o segundo filme que eu tive que ver recentemente também, porque é um filme que eu não tinha assistido na época. E realmente é um filme bastante original e bastante tenso. Uma escritora que teve meningite e por causa disso perdeu a audição, passou a se tornar surda, muda, né? Porque a pessoa fica surda, acaba ficando muda também, enfim. Eu não sei exatamente como é que funciona, mas eu sei que ela não fala no filme. Ela não ouve e também não fala, então ela é surda muda. Ela mora numa cidade, no meio do mato, assim, numa cabana relativamente isolada. Ela tem uma vizinha com quem ela conversa, o namorado dela também é vizinho ali. Mas assim, vizinho não é o seguinte, não é a casa do lado colado na sua. Vizinho assim, tem, sei lá, 1 quilômetro depois, alguma coisa assim. Não são casas coladas, então é um local bem deserto. E entre uma casa e outra tem uma vegetação ali, árvores e coisas do tipo. E ela está conversando com uma amiga ali e tal. A amiga vai lá para treinar Libras, assim, aquela língua de sinais e tal. E ela se despede da amiga e entra na casa dela. E ela começa a mexer no computador e tal, porque na verdade ela escreveu um livro e a amiga leu, gostou do livro e tal. Agora ela está fazendo uns retoques no livro no computador, no notebook. E enquanto ela está trabalhando no notebook, a casa dela é toda cheia, toda espelhada, toda envidraçada. Então a porta tem vidro, tem várias janelas e tudo mais. Então enquanto ela está escrevendo no computador, a gente vê atrás dela, na porta, aparece um cara com uma máscara. Aí o cara entra na casa, eu ia falar entra dentro da casa, só dá pra entrar dentro, porque sair pra dentro também não dá pra fazer. Enfim, o cara entra na casa e passa por trás dela e tudo mais, até a pessoa com quem ela tá conversando na internet fala, tem alguma coisa atrás de você? Passou? Não, deve ser o gato e tal. Enfim, e aí depois quando ela vai verificar, quando ela vai dar uma volta pela casa e tudo mais, no final das contas ela acaba olhando pela janela e ela vê o cara. Aí o cara descobre que ela é surda muda, que ela não fala e tudo mais, mas ele pergunta pra ela, você consegue ler os meus lábios? E ela faz assim com a cabeça, consigo, né? Então aí ele tá de máscara e tudo mais, enfim. E aí ele mostra a amiga dela que ele matou, e bate, na verdade, com a amiga no vidro, assim, fala. Ó. Aí ela já viu que o cara tá lá pra matá-la. E ele diz, olha, eu posso entrar aí a qualquer momento. Eu vou entrar a hora que eu quiser, mas antes a gente vai se divertir um pouquinho. E aí passa a ser um jogo de gato e rato, ou seja, o cara tenta caçá-la e ela tenta fugir do cara. O cara tenta entrar e ela tenta fazer de tudo para que o cara não entre. Mas ao mesmo tempo ela precisa dar um jeito de fugir, então ela tenta várias vezes sair e tudo mais, enfim, tem toda essa reviravolta. A diferença é o seguinte, o cara é normal, o cara tem todas as faculdades, ele enxerga, ouve, fala e tudo mais. E ela não ouve, então ela por isso que a morte, o título, a morte ouve, ou seja, o cara escuta, ela não. Então, em teoria, o cara consegue saber por onde ela está, porque escuta os passos dela, escuta a respiração, escuta tudo mais, e ela não escuta, então ela está em desvantagem com o cara. Evidentemente que o cara desliga a força, desliga o telefone, desliga tudo mais, para que ela não consiga pedir reforços, pedir ajuda, enfim. E o cara fica ali rodando a casa dela, assim, com uma balista no ombro. Balista é uma arma que atira setas, né? E é isso. E aí o cara fica lá cercando ela, cercando a casa para evitar que ela saia. É um psicopata, um doido.
Então é um filme muito interessante, é um filme bastante original também. Nunca tinha visto esse tema de uma surda muda sendo perseguida por um serial killer, vamos dizer assim. E o último filme aqui, A Invocação do Mal, na verdade, Invocação do Mal, sem o A. The Conjuring. The Conjuring seria a conjuração, enfim. a- É um filme de espíritos, é um filme de aparições. É de 2013. Bom, esse filme você pode dizer, bom, esse filme é de franquia, porque ele gerou Invocação do Mal 2, ele gerou Annabelle 2, e há quem diga que a Freira também faz parte dessa sequência. Como eu não assisti a Freira ainda, não posso falar nada. Mas Invocação do Mal 1, 2, Annabelle 1 e 2 eu já assisti. É uma série muito boa. Mas eu estou falando do filme original, Invocação do Mal 1, o primeiro. Bom, uma família se muda para uma casa e começa a descobrir que existem manifestações naquela casa. E aí contrata pessoas profissionais para tentarem descobrir o que está acontecendo naquela casa. Quais são se são espíritos, se são entidades, que diabo é que está assombrando aquela casa. E entre os filmes de aparições, de assombrações, de casas assombradas e tudo mais, é o melhor dos últimos tempos. Realmente é o melhor dos últimos tempos. Eu não vi nada parecido com isso. É um filme excelente. Para quem gosta do tema, realmente merece ver. Fez a fama do Wang, né? Wang, parece. Wang. O diretor chinês que dirigiu esse filme virou estrela, virou celebridade. Todo filme que ele participa aí já sai de cara como um blockbuster. Ele realmente, nesse filme, ele se superou. Ele foi muito bom. Foi muito bem. Então é isso. São 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É mesmo, eu achei que eram 10, mas na verdade são 11 filmes que eu coloquei aqui. Então esses são os 11 filmes que eu listei, achando que eram 10. Filmes de terror, suspense, enfim. Dos últimos tempos aí, de 2005 a 2016, que eu acho que vale a pena vocês verem. Eles são originais e são muito bons. Então acho que vale a pena vocês darem uma chance para esses, quem gosta do tema, né? Então é isso. Acho que eu já falei até demais. Eu vou deixar a lista dos livros na descrição do filme, tá? A lista dos filmes na descrição do vídeo. Aí, se vocês quiserem procurar na internet, jogar na internet para ver trailers, para ver resenhas, para ver no IMDb o sinopse do filme, enfim, aquilo que vocês quiserem fazer na internet para procurarem mais informações do filme, para ver se tem na Netflix, se não tem na Netflix, se vocês vão comprar, se vocês vão alugar. Acho que alugar ninguém aluga mais hoje, né? Se vocês vão utilizar de algum meio ilegal para obter o filme, enfim, aí é com vocês e não comigo. Eu só fiz a lista e passei para vocês. Então espero que tenham gostado. Por hoje é só. Uma saudação e até a próxima.